Saúde da mulher é um tema que está muito em alta. E hoje a gente entende que a saúde feminina também engloba, claro, a saúde masculina, uma vez quando a gente fala de estética também. E eu trouxe aqui para o nosso podcast aqui da TV Negócio Estética uma pessoa referência nacional e internacional em saúde da mulher, saúde do homem. Eu quero saber tudo. Tudo. Vamos falar sobre muitas Raquel coisas. Volpe, bem-vinda com esses olhos azuis maravilhosos aqui na minha frente. Gente, o Igor é demais, viu? Já tô envergonhada aqui. Você falou que você me deixar envergonhada, já tô. Eu disse que eu vou deixar ela em saia justa, porque eu quero que ela me conte tudo e mais um pouco. A gente não vai só falar da parte profissional. Não. Eu quero saber dos fatos, dos boatos e as fofocas e, claro, da parte técnica. Ok, com certeza. Amiga, me Prazer, conta. Viu? Obrigada pelo Bem-vinda, convite. né, mais uma vez. Obrigada. Conte-me, conta pra gente. Me fala um pouquinho da saúde da mulher, da saúde do homem, essa questão da estética do órgão reprodutor masculino, feminino. Certo. Bom, eu adoro esse tema, que é a estética íntima, você sabe. E quando a gente se refere a esse ponto, é inevitável também incluir a saúde. Então, eu costumo dizer que a gente aumenta a autoestima da pessoa através da aparência, através da melhora da imagem genital, que é como a pessoa vê a região íntima, mas de fato isso já dá um empoderamento e que muitas vezes isso implica em saúde, principalmente voltado para a sexualidade. Mas, dentro da estética, a gente também tem diversos procedimentos que os efeitos fisiológicos trabalham com o tecido da região íntima e que isso traz implicações na saúde, seja da mulher ou do homem. Então, eu não consigo separar, Igor. Eu penso assim, que dentro da minha formação como fisioterapeuta dermatofuncional e especialista em saúde da mulher, e que isso inclui também as noções de uro do homem, né? A gente precisa ter essa visão global. As coisas estão interligadas e é uma cascata. E eu digo que com a estética íntima a gente só sobe. Isso é um procedimento, isso é uma área, enfim, que as pessoas buscam mesmo de verdade, consomem em volume dentro do consultório estético. Busca. Porque eu imagino, eu não trabalho com saúde da mulher, Certo. né? A saúde íntima, né? Eu trabalho com a saúde voltada à redução de medidas. Sim. Íntima não. No consultório a gente tem lasers, algumas coisas, mas eu não Sim. faço isso. É uma outra pessoa de outra área. Tá. E assim, eu não vejo um público constante, não sei se é porque é um outro setor da clínica, não tem muito contato. E a minha curiosidade gente, as pessoas realmente procuram, porque se fala muito é porque tem mercado, Sim. tem paciente, não há uma vergonha, não há um pudor, não sei, isso Tabu não é... sempre vai existir quando se fala em região íntima. Isso socialmente é colocado. Então, é uma cultura, principalmente para a mulher, de que, fecha as pernas, sabe? Não, menina não pode se comportar assim, não mostre. Eu passo por situações no consultório, Igor, em que as mulheres têm muitas carências em conhecimento do próprio corpo. E isso é muito por causa das limitações, das crenças limitantes. Conte dê um exemplo. Eu Eu sou pessoa de pouco entendimento. Tá bom. Eu trabalho com exemplos. Tá bom. Eu trabalho com saúde da mulher em reabilitação pélvica, por exemplo. Eu atuo com mulheres com incontinência urinária, tá? Perda de urina involuntária. Espirrou, perdeu xixi. Isso é comum, mas não é normal. Tem tratamento e fisioterapia, por exemplo, é padrão ouro de tratamento. Isso eu lembro na minha formação, a gente já falava disso há 20 anos atrás. Exato, e ainda continua. Apesar das super tecnologias que temos na estética íntima, por exemplo,
o laser CO2, erbium e também ultra o microfocado para Agora o campo rejuvenescimento. eletromagnético. Exato. Apesar destes, ainda em ensaios clínicos randomizados, o TMAP, o exercício, é superior. Sim. Então, isso é importante de destacar. Mas eu sou super a favor de associações. Mas vou dar um exemplo para ti. Eu me deparo com mulheres que chegam no consultório e que não têm ideia de que a urina sai pela uretra e que a penetração na relação sexual acontece na vagina. Poderia ser uma relação anal, ok? Mas, de fato, quando a gente fala em sexo culturalmente no Brasil, é a penetração almejada pênis-vagina, tá? Ou outro objeto, um sex toy, por exemplo. Então, as mulheres, elas não têm noção... Outro objeto o quê? Sex toys. E o que isso significa? Horas são aquelas coisinhas que dão felicidade. Os acessórios. Acessórios. São os Que vibradores. utiliza, inclusive, no pompoarismo, né? Exato. E, na verdade, se você... ter uma noção de o que a pélvica está atualmente, nós temos recursos vibratórios em consultório. Daí todo mundo fica com o olho aberto, né? Meu Deus, o que é feito? Gente, a terapia vibratória, ela é importantíssima para o incremento da circulação na região íntima. Isso é fundamental para uma boa excitação, por exemplo. Então, a gente fala de tratamento para excitação, sabe? E eu acho que é importante a gente destacar que a educação em saúde é a base. Então, quando a gente fala em limitações, crenças ou ignorância nesse assunto, eu estou falando dessas mulheres que às vezes nem sabem do próprio corpo, dessa anatomia. E é fundamental conhecer o próprio corpo para daí ter ganhos com a nossa terapêutica, seja na estética íntima ou na reabilitação pélvica. Tá tudo ligado, né? É muita coisa pra gente falar num tempo muito curto. Tá. Mas veio na minha lembrança, agora na minha mente, um post que eu fiz na minha rede social que você comentou. Esse post, gente, não é massagem tântrica. Não. É uma massagem de estímulo sexual. Ele Sim. conota isso, né? Tá. Ele dá esse nome à massagem pra quê? O ato de massagear, de tocar o corpo de uma forma sexualizada, sem penetração, Sim. o toque de uma forma sexualizada estimula a libido. No caso, era um homem, um profissional, fazendo isso numa mulher. Certo. Muita gente comentou lá, foi uma polêmica na minha rede social, Raquel Imagino. comentou. Isso é sempre uma polêmica, as pessoas não Sempre. estão acostumadas a isso. Mas você de veja. fato. Então, assim, só para eu concluir, perdão. Então, ele fez daquela Aquele ação, daquele momento, uma jogada de marketing sensacional, Com porque ele foi certeza. pro meio da rua, Com acho que no Rio de Janeiro. Eu vi. A mulher tava seminua e ela aqui na frente dele, e ele fazendo aquela massagem sexual, estimulando hormônios através do toque que melhoram a libido. Com certeza. A minha pergunta é: isso é rotineiro, isso é corriqueiro dentro do teu consultório? E se tu me responder, tu sabe que depois que eu postei... E colocar aí Tu uma sabe saia que- justa, né, Tu gente? sabe que depois que eu postei isso na minha rede social, os pacientes que eu jamais esperava... Queriam fazer. Igor, onde que eu faço aquela massagem? Me diga uma massagem tântrica. Aí eu, gente, Sim. aquilo ali foi só um questionamento de uma coisa que existe. Eu não faço ideia de onde vai isso. Igor, eu não chamou muita sou atenção. atuante, mas eu tenho uma fisioterapeuta que, inclusive, eu já recebi uma massagem de energia sexual, que é chamado. Energia sexual. E é importante de destacar que realmente a cena é chocante para quem está vendo, mas o profissional ele mantém esse distanciamento. Quando se fala em sexualidade, quando tem intenção, né, de uma relação sexual que envolve outra ou outras pessoas, existe uma questão que é a intimidade, é a intenção, é a vontade. Então, há problema do profissional estar alisando, isso é, de certa forma, né, sexo? Não, gente, isso na verdade não tem a intenção. Então, tudo tem a ver com o vínculo. Sobre o que eu faço em consultório para, né, direcionar.
eu dou também conhecimento para a mulher entender que é muito mais do que a genitália, a sexualidade. E realmente o nosso corpo, ele é capaz de fazer conexões. Se você comer algo gostoso que foi relacionado com o jantar pré-sexo, que foi aquele sexo gostoso, e você voltar a comer aquela comida, com certeza isso vai te trazer boas lembranças das boas experiências, e isso vai aumentar a sua libido. Então, para você ter libido, você precisa interagir com o assunto. Então, você precisa ler mais sobre o assunto, você precisa falar mais sobre sexo, você precisa ver, assistir, se for a tua preferência, você precisa sentir. E saber que existem várias áreas no corpo que são erógenas. E que a gente tem que tirar isso, porque o brasileiro é muito de... É cheio de da pudores. genital. Mas isso é cultural, né? É. Mas sabe o que eu Cultural. acho, Igor? A É estética chocante quando íntima. se foge disso. Para o Mas a brasileiro. estética íntima, há 5, 6 anos atrás, era um negócio assim, meu Deus, olha esse congresso. Você não tá tendo, tipo, muito contato com essa área. Então, eu digo que a gente vai quebrar crenças limitantes através de conhecimento gradativo. Não adianta fazer o barraco e falar Exatamente. assim, é assim. Não dá para enfiar na cabeça Goela do abaixo. brasileiro, que tem uma cultura diferente. Exato. Que a gente, tu sabe, tu viajas como eu, a gente viaja e isso fora é totalmente diferente. Exato. Vou te dar um exemplo comum, um exemplo antigo, o topless. É um tabu pro brasileiro. Total. Gente, tu vai na Espanha, em Barcelona, a galera sai do trabalho e tira o sutiã e fica curtindo. Exato. Então é uma questão cultural. E a gente tem liberdade, certo? E assim, outra questão que eu acho que é válida falar aqui, o que é prazer pra mim não necessariamente é prazer pra você. Com certeza. Então, eu acho que essa diversidade é importante, é isso que deixa o negócio quente. Pra gente finalizar, né, como eu falei, nosso podcast é curto, mas a gente tenta concentrar tudo. Pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse aqui várias dicas, principalmente para as mulheres. Certo. Né? O que que tu trazes de informação, de dicas para estimular a libido, algo que vai além da masturbação? Porque a masturbação é um toque direto. é milenar, isso é uma coisa Sim. que, né, desde antes de Cristo, enfim. Certo. E que todo mundo já sabe o que é, como fazer, etc. Mas a gente sabe que hoje em dia existem outras formas de estimular a libido sem precisar da masturbação de forma mais direta. Exato. A mulherada gosta dessas dicas. Com certeza. Primeiro de tudo é se descobrir. Você tem que entender o que você gosta. Para isso, você tem que experimentar coisas diferentes. O feijão com arroz chega uma hora que cai na rotina e não vai ser agradável, não vai ser instigante. Você precisa se permitir. Então, a primeira coisa é abrir a cabeça, tá? A outra questão é entrar mais em contato com o assunto, como eu falei antes. Então, existem contos eróticos. Se você não quer ver uma revista pornográfica, que pode ser algo instigante para ti, porque a imagem... Tu tá imaginando. Você tá lendo, você tá imaginando. E você quer fazer o quê? Replicar. E aquilo deixa o negócio mais excitante. Ideias. Tem gente que considera isso como traição. Mas, como eu disse, cada um tem as suas preferências. Mas você pensar no assunto leva. Gosto de assistir filmes, eu gosto de ver. Ok, precisa ser também um filme pornográfico? Não, pode ser um romance, algo que tenha uma cena mais quente, ok? E de preferência, se a ideia é ter prazer sozinha, ótimo. Mas se a ideia é ter com a sua parceria, seja mulher ou homem, que seja nesse momento, a 2, a 3, a 4, seja como quiser, entendeu? Então, se libertar das limitações através da abertura da mente e procurar ferramentas, alimento, porque daí você coloca o cérebro liberando substâncias que dão um calor. Lá na minha terra, a gente come
A gente come Vamos cuchá, é afrodisíaco. Vou te mandar. Nada, Vou te mandar um cuchá, pouquinho. gente, cuchá. Cuchá é uma comida maranhense Quero. afrodisíaca. Opa! E funciona, viu? Bom, eu tomei jambu, né? Cachaça de jambu. É, a gente tava juntos, jambu, amendoim. Exato. Não, e realmente existe, gente, a nutrição também é algo super importante. Através da suplementação dá para dar um incremento, tá? Tem. Muito bom, muito bom. Amiga, muito obrigado pela sua participação aqui Você no é nosso incrível. podcast. Obrigada Estou a muito você. feliz, sucesso Também. cada vez mais. Eu Obrigada. queria, pra gente encerrar, tu deixar teu Instagram pra Com galera certeza. te procurar lá e pegar mais Obrigada. dicas. Meu Instagram é Raquel Volpe, com W, Físio. E com certeza lá tem alguns conhecimentos sobre o assunto, já dá para se alimentar ali. Mas eu tô à disposição. Agradeço. Ó, gente, estética íntima feminina e masculina, viu? Para os homens Exatamente. também, que são um tabu ainda Isso dá outro maior. podcast. Da outro podcast. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo, Beijo. beijo. Até o próximo. Tchau.